cuidando de você. Olá, eu sou Sérgio Bruni e você está escutando o podcast Cuidando de Você, onde o grande objetivo do nosso canal é a gente trazer informações de qualidade, fazer você trabalhar sempre o autoconhecimento, muito importante, né, Paula? E também sempre focado muito em longevidade, né? Então o nosso foco aqui é trabalhar diversos pilares onde você consiga cuidar melhor de você, para você ter mais longevidade com qualidade de vida. E o nosso grande convidado de hoje, que talvez algumas pessoas vão escutar, ele já vai estar com 30 anos, né? Ele ainda fala que tem 29. Hein, Vitão? Mantém o segredo. Ele fala que tem 29, mas ele tem 30 anos, ele é cineasta de formação. E eu vou deixar a Paula dar continuidade aqui na apresentação, porque ela fez uma apresentação muito legal dele pra mim. Então... Eu sou suspeita pra falar dele, porque é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. E, acima de tudo, eu quero falar que ele é uma pessoa muito generosa. Que legal. E... Com certeza, vocês que estão assistindo vão ver pelo propósito de vida dele. Ele é cofundador da SP Invisível. Se você ainda não conhece, que eu acho difícil, por favor, siga, né? Que tem um trabalho muito legal para pessoas em situação de rua e o André vai explicar mais. E o André também é o meu primo, querido do coração. A gente cresceu junto, brincou junto. Sim. E por isso que eu falo que eu conheço ele de perto. E eu acho que esse é o maior legado que a gente pode deixar. Quando as pessoas próximas a nós confirmam, atestam aquilo que a gente faz também na vida profissional. É isso que realmente confirma a nossa autenticidade e coerência. André, muito obrigada por ter aceito esse convite. E conta um pouquinho mais de você também para quem está nos ouvindo agora. Que isso, obrigado, Paula, pela apresentação, Sérgio. Obrigado aí também, ouvintes do podcast. Para mim é uma honra estar aqui. Acho que conversando um pouco com vocês, vejo que a gente tem muitas ideias em comum, né? Isso me deixa muito contente em participar de algo que eu acredito. Bom, eu sou um pouco disso daí que vocês comentaram mesmo, a verdade é que eu tenho 30. Bom, eu comecei a SP Invisível quando eu tinha ali meus 20 anos. 21, 20 anos. Tava na faculdade ainda. Na faculdade. Eu fiz cinema na FAAP. Sei. E sempre tive essa questão assim, o que eu vou fazer da minha vida? E eu tinha muito uma coisa de, eu quero mudar o mundo. Sabe? Sim. Coisa de criança ou adolescente, jovem, revolucionário. Tipo, vou mudar o mundo. E é muito louco isso, assim, separar. Porque acho que na minha cabeça mudar o mundo fazia muito mais sentido do que hoje, sabe? Do que é mudar o mundo. E até teve um livro que me fez muito, muito bem. Eu não vou lembrar o nome. Acho que chama... Não sei se é não vou lembrar o nome do livro agora. Mas ele falava assim, né? Que é mudar o mundo, né? Ele falou assim... Imagina que você tá num carro e você vai numa cidadezinha. Você tá indo pra algum lugar, você tá perdido. Você para nessa cidadezinha e você pergunta pra senhorinha assim... para baixo o vidro e fala assim, senhora, qual que é a melhor pizzaria que tem aqui? Ela falou, olha, tem ali a pizzaria do seu Carlos, que é a melhor pizzaria do mundo. Então, quer dizer, para aquela senhora, do mundo que ela tem, a do seu Carlos é a melhor pizzaria do mundo. Então, eu acho que a minha concepção de mudar o mundo mudou. Porque o mundo é aquilo que está ao nosso redor, são as pessoas que a gente tem. Então, o impacto de mudar o mundo são das pessoas que estão ao nosso redor e que a gente consegue alcançar. Se a gente conseguir mudar esse mundo aqui que a gente alcança, já é muita coisa. Então, quando a gente não conhece outra pizzaria além da do seu Carlos, aquela é a melhor pizzaria do mundo. E realmente, acredito que a pizzaria deve ser boa, mas acho que não é essa a questão. Então, eu tinha essa vontade de mudar o mundo, não sabia o que era. E eu acabei indo para um lugar onde tem muita oportunidade de se mudar o mundo, que eu acho que é o do impacto social, né? Exato. É realmente um lugar de mudar os problemas mais críticos do mundo, né? Que é a desigualdade. Então, acabei indo para esse lugar. O cinema era um lugar que eu tinha uma perspectiva em relação a isso, mas o cinema no Brasil é algo muito difícil de ganhar atração, de ganhar alcance, de ganhar mercado. É um mercado muito, muito difícil no Brasil ainda. E eu vejo com a mudança da tecnologia, não é algo que eu acho que vai mudar, né?
Talvez fique ainda mais crítico. Ainda mais difícil com toda a globalização, né? Apesar de que agora tem algumas produções preferindo fazer no Brasil por ser uma mão de obra mais barata. Mas enfim, e eu acabei indo para a produção de conteúdo, porque com a SP Invisível tudo começou produzindo conteúdo. Então quem começou essa ideia fui eu e o Vinícius. O Vinícius é formado em jornalismo na PUC. E a gente foi, então, produzindo conteúdo. A ideia da SP Invisível era era produzir conteúdo da população em situação de rua, porque a gente queria conhecer aquelas histórias, né? Um dia, um pastor da minha igreja propôs para os adolescentes que todos eles fotografassem o que era invisível na cidade de São Paulo. Nessa saída pra rua, a gente descobriu que todo mundo tirou foto de uma pessoa em situação de rua. Aí você fala assim, pô, então tá invisível para todo mundo. E a nossa ideia ali foi, como é que a gente faz isso ser visível? Como é que a gente transforma isso em algo que as pessoas possam ver por trás daquela imagem que tá diante dos nossos olhos, que é uma pessoa deitada na calçada, escondida, se cobrindo do frio, em uma situação precária. Como é que a gente muda isso? E a gente entendeu que as histórias dela poderiam mudar a perspectiva social que tem sobre elas. De que não é uma pessoa que tá ali porque nasceu ali, porque ela quer estar ali. Existem uma história muito grande por trás dela que leva ela até aquela condição. Assim como a nossa história também faz a gente estar onde a gente tá. Então, olhar para a história foi algo que a gente fez com que a gente conseguisse mudar essa forma como a sociedade olha para essa realidade. Posso fazer uma pergunta? Lógico. Vamos lá. Mas você fala muito da desigualdade, né? E assim, pelas as poucas vezes que eu me aprofundei um pouco mais no assunto, ela é extremamente importante para questões econômicas e poder, né? Então, você manter uma desigualdade faz determinados clãs continuarem vendendo sonho ou alguma coisa assim. Você acredita de fato no trabalho de diminuição da desigualdade efetiva, ou é uma coisa muito que a gente conversou na prévia, que acontece muito, inclusive no Brasil, muito para gringo ver? Isso, então eu vejo outros trabalhos, por exemplo, Gerando Falcões e outros que vêm trabalhando fortemente em cima disso. Isso de fato tá ocorrendo, tá havendo uma mudança mesmo de mindset, de trabalho das pessoas, ou ainda é uma coisa muito pequena que a gente tem ainda um caminho gigantesco para trabalhar? A desigualdade, para ela diminuir, a gente precisa transformar algumas coisas. Uma delas é a lógica de mercado, né? Onde, vamos dizer assim, no começo antigamente, né? A lógica, o que se pregava era o seguinte, vamos fazer assim. A gente consegue o máximo a gente concentra dinheiro aqui, a gente concentra o máximo que a gente conseguir e depois a gente ajuda os outros. Porque senão a gente não vai conseguir recursos. Se a gente ficar tentando crescer todo mundo sozinho, não vai dar certo. Então foi assim que o capitalismo conseguiu crescer. Pô, vamos juntar a gente aqui e aí a gente divide depois. Só que a gente já juntou bastante e a gente ainda não começou a dividir. Então esse não é o caminho. O caminho, ele e traz muito para quem acumula esse papel de salvador. Isso. E aí, eu acho que é uma atenção que quem tem um privilégio financeiro tem que ter, que é o seguinte: você não é o salvador. Você, na verdade, só está repartindo algo que é de todo mundo. Que você correu e em alguns momentos até teve que deixar algumas pessoas para trás para conseguir chegar nesse lugar. Exato. Então, na verdade, você só está fazendo a sua parte. Você não é mais que os outros. Então, pelo menos é assim que eu acredito. E o que acontece? Hoje a gente precisa entender que para a gente desenvolver uma sociedade mais igual, a gente precisa trabalhar no nosso dia a dia essa igualdade. E essa igualdade ela é de solidariedade, ela é de compaixão, ela é de perdão, ela é de compreensão da realidade do outro. Então talvez na empresa de alguém exista um colaborador que tenha uma dificuldade um pouco mais para se desempenhar, então é acreditar nessa pessoa. A gente construir uma estrutura de crescimento coletivo. Perfeito. Porque se a gente não crescer em coletivo, a gente sempre vai ter desigualdade. Eu acho que isso precisa... eu sou a favor que isso ganhe um pouco mais esteja um pouco mais de proximidade essa questão de como as pessoas crescem, sabe? E não essa desigualdade tão grande. Eu acho que a gente não precisa nem
É uma cultura diferente que a gente precisa desenvolver para isso acontecer. Sim. Porque senão a gente sempre vai ter uma discrepância muito grande. Então, vou dar um exemplo, tá? Para não ficar assim, legal, essa ideia aí que você tá trazendo é super legal. Então, se a gente pega, por exemplo, uma empresa como a Ben & Jerry, é uma empresa que tem diversas filosofias, tanto de produção de produto, de cadeia sustentável, quanto de cultura empresarial. Então, o salário mais alto do Ben & Jerry, ele não de um funcionário do Ben & Jerry, ele não pode ser 2 vezes maior do que o salário da pessoa o segundo abaixo dele. Do segundo abaixo dele. Segundo abaixo, tá. Então, logo abaixo, Então você não cria uma distância muito grande entre as pessoas, uma distância financeira. Porque aí você pega, o CEO da empresa, ele ganha 3 vezes mais do que a pessoa que tá abaixo dele. Que é o vice-presidente. Exato. Então isso fica... Isso acontece, isso acaba criando... Isso replica na sociedade, né? E aí você aumenta os abismos. Isso impacta diretamente. E aí o foco do cara é só querer ser o presidente. Ele vai fazer qualquer coisa, a qualquer custo pra ser o presidente, porque afinal ele vai ganhar 20, 30, 40 vezes mais do que a média. Exatamente. E o presidente, ele tem essa capacidade realmente de criar, de puxar o elástico e fazer o time crescer inteiro. Mas já que o time tá crescendo, a empresa tá crescendo, vamos crescer todo mundo. Dividir pra multiplicar, né? Exato. Então acho que é um exemplo de uma atitude que a gente pode fazer no dia a dia, sabe? Mas isso implica em abrir mão. E aí... É muito duro. É muito duro. Nossa, eu tô gostando que a gente já tá começando a tocar em assuntos delicados aqui. Super. Mal começou. Mas eu adorei a sua pergunta, inclusive eu vou puxar pra outra. Porque você começou falando muito desse lado invisível que as pessoas não querem ver. E eu vou tocar em outro assunto delicado, porque eu vejo que é muito comum as pessoas fecharem os olhos para aquilo que incomoda e terceirizarem o problema. Isso é cultural, não é à toa que o nome, inclusive, do projeto é incrível, puxa para isso, e eu sei que outros lugares, outras cidades já replicaram, né? Existe mais, acho que existe o RJ Invisível, né? Existem outros projetos em outros lugares. E isso me faz lembrar de um texto que eu não sei se vocês já ouviram falar, do Alex Castro, que ele puxa isso, que o mal não é em si o roubo, o estupro. Claro que essas coisas são horríveis, mas o maior mal é aquele que tá no dia a dia, que é a falta de empatia, que é aquilo que a gente não quer ver porque a gente finge que não vê. A gente vê, mas incomoda e a gente passa reto porque a gente fica tão ocupado com os nossos afazeres e com o nosso egoísmo que a gente não vê. E aí eu quero te perguntar até, para puxar mais para essa consciência coletiva, aproveitando esse canal que a gente tem, a importância já na mudança de linguagem, porque eu sei que esse é um trabalho que você faz de conscientização, das pessoas pararem até de mudar e definir as pessoas como mendigo, morador de rua, e falar pessoas em situação de rua, porque você amplifica a possibilidade daquele ser humano e você humaniza mesmo, né? Não define a pessoa pela situação que ela tá agora. Fala um pouquinho disso, por favor, e também desse conceito do preconceito por trás, né? Da aporofobia, para quem nunca ouviu falar. A vida é um exercício, né, Sérgio? Você sabe bem disso. Aqui do meu lado é uma maratonista aqui do meu lado. Que ideia. Tô tentando aí buscar onde vocês estão, aí chegar nesse nível. E é um exercício em tudo, né? É um exercício desde as palavras que a gente escolhe, até a forma como a gente acorda, até com quem a gente convive. Isso vai exercitando a gente, né? E o exercício de escolher palavras é um exercício que facilita a nossa... Que faz a gente mudar a nossa visão de mundo, né? Conforme as palavras que a gente fala, elas têm muito a ver com a forma como a gente vê o mundo. E a gente tem inserido uma palavra aqui no vocabulário brasileiro, que é essa que a Paula comentou, da aparofobia, que é um conceito, né, de uma teórica argentina, se eu não me engano, que ela quer aparo agora eu esqueci a etimologia da palavra. Mas o que essa palavra quer dizer é o seguinte. Busca aí, Paula, pra gente ver. Vou procurar. Mas o que ela quer dizer é o seguinte. É aversão à pobreza. E essa aversão, ela existe em diversos aspectos, né, da nossa vida. E ela acontece, por exemplo,
na arquitetura, isso pode acontecer. Como que isso acontece? A gente pode construir uma arquitetura aporofóbica. Quando você chega... Isso são coisas que a gente não percebe, tá? Então, quando você chega numa praça, e a gente não percebe porque a gente não faz... A gente não precisa disso. Quando você chega numa praça, e essa praça, ela tem um banco assim, e esse banco ele tem aqui, sabe aquele negocinho de apoiar o braço? Sim. Então a gente tem aqui o banco, aí tem aqui um negócio de apoiar o braço que é um de ferro, eu tenho uma imagem muito clara na minha cabeça, vocês têm lá de vocês também algum banco assim. Sim. Uhum. E aí tem um aqui. Isso impede com que as pessoas deitem nesse banco, por exemplo. E isso, quem constrói uma arquitetura de paisagem, quem pensa a cidade, quem pensa uma praça, sabe disso. Sabe que tá colocando ali, não é pra ficar só bonitinho, sabe que que isso impede com que as pessoas durmam ali. Então esse é um exemplo de uma arquitetura aporofóbica. Nunca tinha pensado nisso na minha vida. Mas o cara que tá pensando em dar uma deitadinha ali porque ele não tem uma cama e quer dar uma dormida, ele não pra ele fala, putz, não consigo dormir aqui. Então esse é um exemplo. Ou quando a gente vai em algum banco e a gente vê que tem uma luz piscando nesse banco, assim, à noite. Ou tem uma luz... Agência de banco, isso. Uma agência de banco e tem uma luz muito forte, uma luz piscando. Ou nos Estados Unidos agora, fizeram isso numa loja, colocaram uma música. Fica tocando música a noite inteira pra fora. Não acredito. Pra quê? Pra que as pessoas não fiquem ali naquela região, na parte da noite. Pra que ninguém possa dormir ali, pra que ninguém possa ter ali como abrigo. E aí, esse é um tipo de aporofobia. E a aporofobia que é a mais comum e a que a população em situação de rua, estatisticamente, foi feita uma pesquisa informal, mas é uma pesquisa que eu acompanhei e tem uma validação boa. É a aporofobia do olhar, que é aquele momento em que você vê uma pessoa que está numa classe social inferior à sua e você olha com um certo desdenho, assim, fala, sabe... Pra você foi só uma olhadinha, mas aquela pessoa percebeu aquilo que você fez, porque ela já foi olhada daquela maneira o dia inteiro. Então, uma pessoa em situação de rua, ela já tá numa posição, muitas vezes, que é vista de uma maneira inferiorizada e ela se coloca nesse lugar. Então, imagina uma pessoa que tá sentada no chão, olhando todo mundo passar de baixo pra cima, e as pessoas têm alguma coisa que tá acontecendo e ela não faz parte disso que tá acontecendo. E ela tá nesse lugar inferior, assim. E todo mundo que vai falar com ela fala de cima pra baixo e ela tá sempre pedindo. E às vezes eu até penso que quando uma pessoa pede dinheiro, na verdade ela tá pedindo atenção. Porque é uma forma dela ser vista. Porque é estranho eu virar pra você e falar, pô, me dá um abraço na rua. Agora, se me dá um dinheiro é um pouco mais comum, assim. Então, será que essa pessoa não tá querendo só uma atenção? Será que ela tá querendo só um reconhecimento? Porque... comida em São Paulo hoje, as pessoas que vivem em São Paulo, principalmente nos lugares mais centralizados, elas recebem comida. Alguém passa da comida, alguém passa ela sabe que à noite, depois que fecha aquele estabelecimento, vão dar comida pra ela. Então, esse lugar onde a população em situação de rua tá hoje é muito, muito duro, assim, muito dolorido. E o que é legal da Casper Invisível, eu consigo comprovar que isso tá acontecendo, é que a gente realmente está conseguindo mudar o olhar da sociedade. Comprovar como? A gente já teve um total de 50 mil doadores que passaram pela SP Invisível. Desses 50 mil doadores, eu acho que estatisticamente, na última pesquisa de 2022 sobre qual é o maior número, quantos doadores brasileiros doam para a causa da população em situação de rua, só 4% doam para essa causa. É muito pouco. E a gente tem conseguido causar um impacto com as histórias que a gente tem contado. Porque essas histórias têm feito as pessoas olharem de uma maneira diferente essa realidade. E pra mim, doação é um indicador de transformação social de como essas pessoas veem a população em situação de rua. E aí doação não é só... Porque quando a gente pensa em doação é o dinheiro em si, né? E na verdade doar, você pode doar o seu tempo, você pode doar sua atenção, você pode doar roupa, você pode doar dinheiro. Seu network. O seu network, fazer conexões. Você pode doar um monte de coisa. O mais difícil é as pessoas doarem dinheiro. Então, mas tudo é doação. E tempo, mas o mais importante, o mais difícil é as pessoas doarem dinheiro, mas a doação que eu vejo que é a mais valiosa é as pessoas que doam tempo. Mas que doam tempo de qualidade. Sim. Que doam tempo assim, ó. Eu trabalho como advogado e eu quero utilizar a minha maior habilidade para contribuir com vocês.
A doação de tempo de às vezes a gente montar um kit de inverno, ela é muito legal, ela é muito importante. Mas quando a pessoa escolhe doar para o maior talento que ela tem, o que ela tem de maior, sabe? O que ela trouxe, o que faz ela mais importante no mundo, acho que isso tem muito valor também, assim. Que incrível, né? Eu queria até só tocar num ponto, assim, que você falou da questão e aí voltar da desigualdade. Na verdade, eu acho que a gente tem um erro, pelo que eu leio, né, de conceitos. E o brasileiro, eu vejo que a gente está deturpando muito os conceitos. A gente está estudando muito pouco sobre os assuntos. Então ele cai num highlight aí, numa qualquer jornal, novela ou qualquer coisa, e aquilo já vira uma verdade absoluta e a pessoa nem foi atrás do assunto para entender qual foi a intenção daquela abordagem, se teve um interesse comercial, qualquer coisa do gênero. Uhum. E na verdade, desigualdade, ficam falando, todo mundo tem que ser igual. Me corrija se eu estiver errado, e aí a gente pode discutir aqui, já que a gente está falando de assuntos um pouco polêmicos. Mas é muito mais trabalhar a coisa igualitária, né? De você trabalhar, porque eu vim de um mundo diferente, talvez, de você, da Paula e do Vitor aqui, que está junto com a gente. Uhum. E aí você fala, vamos dar oportunidades iguais. Mas se eu me desenvolvi mais num lado, se eu tive mais acesso, etc., não dá para você fazer isso. Uhum. Eu vou tá, aí entra só a meritocracia capitalista a qualquer custo, e eu ganho desse cara a qualquer momento, porque eu tive muito mais acesso, eu tive muito mais... Privilégios. Privilégios, perfeito. Sim. Então, na verdade, quando você fala de igualdade, e aí é vendido isso muito na televisão, temos que todos ser iguais. Na verdade, não é ser igual, eu acho que tem um chart maravilhoso, que eu vejo muito no LinkedIn, inclusive, que aí ele fala assim, vamos ser iguais? Vamos. Aí tem um cara de 2 metros, um de 1,30 m, um de 1,50 m, tem um muro e ele coloca o banco da mesma altura para todo mundo. Uhum. Estamos trabalhando a desigualdade, eu estou dando o mesmo banco para todos. Na verdade, o maior ia ficar sem banco, no menor com uma escadinha. Isso, aí você entender, como você falou, a empatia, você olhar individualizado para cada situação e criar um mecanismo onde você consiga maximizar esse asset do cara ou esse diamante, porque todo mundo tem um diamante dentro. E igualar os privilégios, na real, exatamente. Né? Não as oportunidades, porque as oportunidades já são diferentes. Exato. Eu saí dos 100 metros rasos, mas já 50 metros na frente. Sim. E aí vamos trabalhar a igualdade? Sim, mas eu saio 50, você atrás, e aí eu dou o tiro do revólver e vamos ver quem ganha. Pô, isso não é trabalhar a igualdade. Então eu acho que e isso eu queria até que se você pudesse abordar, porque eu não tenho conhecimento, que tipo de trabalho, ou então, o que as pessoas deveriam olhar nesse olhar de desigualdade para ser uma coisa correta de ser trabalhada e não só, vamos todo mundo ganhar a mesma coisa ou todo mundo fazer tudo, porque somos seres totalmente diferentes, que têm estímulos diferentes e não dá para você dar a mesma coisa para todo mundo e esperar o mesmo resultado. Certo. Ótimo ponto. Eu acho que assim, vamos partir do seguinte princípio. O maior conhecimento que a gente tem é de uma lógica capitalista. Então a gente está falando de um modelo capitalista, certo? Perfeito. No capitalismo, eu te dou o que é seu. Então o que é seu, o que você trabalhou, o seu piso salarial é esse, e eu estou te dando isso porque isso aqui que você fez é o que a gente combinou e é seu. Agora, a lógica de dividir é dar o que eu tenho e talvez você não... No capitalismo você não merece isso. Não é? Você não tem direito a isso. Então, isso é dividir. Isso é gerar igualdade. Quando você dá algo além do que aquela pessoa mereceria. E aí, você está dando um pedaço do que é seu. Então, isso é muito difícil, porque é abrir mão. Para mim, dar emprego... Quando eu sou um empreendedor social, tenho a SP Invisível, tenho 9 funcionários. Para mim, dar emprego não é um bem que eu tô fazendo para a humanidade. Na teoria, nada mais que sua obrigação se você quer crescer o negócio. Exatamente, você quer eu tô fazendo isso tirar por mais mim. Conteúdo, exato. Eu tô fazendo isso pelo meu negócio, não tô fazendo pelas pessoas. E eu tenho uma certa dificuldade quando eu escuto de alguns empresários, quando eles falam, não, o que você tá fazendo de bom para a sociedade? Não, eu tô gerando emprego. Não, a gente tá gerando emprego porque você tá querendo que seu negócio cresça. Esse é o pra seu... você ter mais acesso, você ganhar mais dinheiro. Essa é a sua motivação. Como consequência, você faz isso. Agora, se você quer me dizer que você quer fazer... causar o bem para a sociedade, então você tem que dar um pouco do que é seu.
Então você deveria gerar mais emprego sem precisar, na teoria... Por exemplo. Exato. Ou esse é um exemplo de iniciativa que você pode fazer. Então, acho que legal dar esses exemplos de iniciativas. Então, vou gerar mais emprego do que a minha empresa precisa, porque eu estou arrecadando mais do que eu preciso. Ou eu vou desenvolver os meus colaboradores para que eles consigam chegar mais perto do próximo cargo que eles poderiam estar. Que eles ganhem mais do que eu. Então, você cresceu, vamos supor que eu cresci num ambiente privilegiado, fato, não tô supondo. Eu tive muito mais conhecimento do que as pessoas do que uma pessoa que trabalha para mim, por exemplo. Isso. Se eu posso, nesse momento, dar esse conhecimento para essa pessoa, aí eu tô gerando mais igualdade social. Perfeito. Porque eu tô dando algo a mais do que aquela função dela, que é aquele exemplo que eu dei no começo, do que o salário mínimo para essa pessoa. Não é só do a que troca o mínimo, monetária. entendeu? O mínimo gera desigualdade. Então, E a gente está tendo deturpações, inclusive, do que é o mínimo, né? Porque se você pensar, esse aqui é o salário mínimo, mínimo para quem? Na minha concepção é o mínimo e tá ótimo, mas vai lá você viver naquela situação com aquele mínimo e ver se tá ótimo. Sim. E aí quando você se coloca no lugar do outro, vivenciando no dia a dia, né, que hoje a gente, ainda mais com redes sociais, tem muitas pessoas muito boas falando, mas você foi no campo de batalha lá dar uns tiros e tomar uns tiros na orelha e ouvir uns barulhinhos de bala passando pra você ver qual é a sensação que você tem? Sim. Se você vai sair correndo ou se você vai continuar na trincheira ali metendo bala e querendo ir mais ainda pra guerra. E aqui você pega num ponto fundamental que eu até quero que o André comente mais das iniciativas do SP Invisível, sobre essa necessidade de você, como você falou, ir no campo de batalha. Você ouvir a necessidade de quem tá precisando e não você supor o que ele precisa e daí partir para soluções. Conta um pouco assim, porque eu sei que ao longo da história do SP, você foi evoluindo nas iniciativas, muitas você manteve e elas continuam, né? Iniciativas assistencialistas que também têm sua importância e você tem ido além. Conta um pouquinho, assim. Senão fica conhece. Só aquela coisa do vamos salvar a Amazônia, mas você já plantou uma árvore? Não. Então, cara, começa por você, entendeu? E isso eu acho que é muito importante, inclusive quem está assistindo e ouvindo, também começar a se mexer, né? Então, como eu acho que o André trouxe aqui, que super, super bacana, cara, o quanto que você tá doando do seu tempo para tentar fazer uma pessoa ser melhor? E aí o melhor pode ser seu filho. Como você falou, você está ajudando seu filho a ser uma pessoa melhor, a ter hábitos melhores, a sua mãe, que de repente tem dificuldade, porque veio de um contexto totalmente diferente, que era muito mais autoritário e tem que ser assim. Então, acho que isso que a Paula trouxe é super interessante, porque senão, de novo, a gente fica só falando e, na verdade, a gente não vai lá, desce para o campo para entender como que a gente faz a coisa acontecer e deixar o legado de verdade. Sim. Não, concordo muito com o que vocês estão falando e acho que é uma coisa assim, você está acreditando em quem, né? Em quem que você está acreditando? Eu acho que essa é uma pergunta que quem está sobre esse assunto de desigualdade, não gerar desigualdade é você se perguntar, você está acreditando em quem? Porque quando você acredita, você dá mais, você dá além. Então, acho que isso é uma coisa pra gente refletir. Em quem que você está acreditando? Acredite em uma pessoa, sabe? Isso é uma coisa que diminui a nossa desigualdade. Mas sobre as iniciativas da SP Invisível, durante essa caminhada desses 9 anos, a causa da população em situação de rua é uma causa que ela é um problema muito complexo. Tanto que esse é um problema hoje do Estado, né? Que o Estado tem olhado para esse problema. É um problema que está tendo bastante dificuldade de se resolver. Porque ninguém olhava para isso, e a gente já teve nos últimos gestores de São Paulo pessoas olhando para isso, porque um dos motivos é porque essa é uma pauta que elege, né? O João Dória se elegeu em cima dessa pauta, ele falou, eu vou acabar com a Cracolândia, ele se elegeu em cima dessa pauta, e as pessoas compraram, não, então eu vou acreditar que ele vai acabar. E para algumas pessoas isso era muito importante, e ele foi eleito e não fez boas coisas, na minha opinião, analisando uma série histórica do que acontece com a população em situação de rua. Na verdade, você só disseminou o problema, ao invés de estar concentrado, jogou em mais polos e dificultou ainda mais agora o controle, né? Dificultou porque a gente perdeu uma coisa que é muito importante, que é a confiança. Exato. Né? E aí, nesse desenvolvimento da SP, a gente começou contando a história da população em situação de rua para conscientizar a sociedade. Então a gente tem um pilar muito importante, que é o que a maioria das pessoas, você fala SP Invisível, é isso que as pessoas sabem sobre a SP Invisível. É uma instituição que conta a história da população em situação de rua para conscientizar a sociedade. Mas a gente conta essas histórias hoje,
além de contar essas histórias para conscientizar a sociedade, a gente tem iniciativas de assistencialismo. Então, se a gente vai na rua, a gente está entregando esse ano 52 mil refeições nas ruas para a população em situação de rua. São praticamente 1.000 refeições por semana. E essa é outra. Então, essa é uma iniciativa que a gente tem. Outra iniciativa que a gente tem é a de entrega de itens na rua, que se intensifica bastante no inverno. E desculpa, perdão. Tranquilo. Só para não perder. Mas aí, esse trabalho de entregas são voluntários também? São. E aí, se são voluntários, as pessoas poderiam entrar em. Até para quem está assistindo. Sim. Exato. No nosso site tem uma aba lá, voluntário. Você vai colocar legal. seu nome, você vai colocar seu e-mail. Você vai receber um WhatsApp, você vai entrar no grupo de WhatsApp de voluntários. A gente tem um grupo de WhatsApp com 1.500 pessoas, que a gente coloca um ingresso lá para as pessoas serem voluntários. E esse ingresso acaba mais rápido que o da Taylor Swift, então... Uau! Que agora tem um Porra. americano que bateu o recorde no Spotify, o americano que toca o country lá, o cara bateu a Taylor Swift agora. Bateu hoje. Pô, eu não vi isso aí, não. Saiu hoje. Mas isso que você falou, e eu quero convidar você a fazer isso, porque eu desde os 12 anos eu faço trabalho voluntário. E eu fiz entregas por São Paulo, que era muito por SP. legal. Legal. Exato. Então, o trabalho que é feito e a conexão que você faz com as pessoas é tão incrível que assim, parece besteira. Não, aí você fala assim, alimenta a alma, alimenta de verdade. Porque as pessoas sabem que tem uma responsabilidade do Estado. Você vai conversar do mais louco lá, o cara que tá com crack doidão, ao mais que acabou de sair, de repente virou numa situação mais vulnerável por questões econômicas, etc., por crises, etc., mas você vai conversar com eles e eles falam, cara, o que você está fazendo aqui perdendo seu tempo em me ajudar? Sendo que isso era um papel do Estado. Eu falo, não, porque isso também é importante para mim. Porque eu acho que eu também tenho que ter um papel como cidadão. Se eu tenho mais acesso, mais privilégios, etc., eu preciso estar aqui também ajudando de alguma forma. Sim. Então, isso quem nunca fez, e eu convido a fazer, entre no site do São Paulo Invisível, e assim, SP, né, na verdade, e assim, entre e experimente. Eu acho que a gente está numa época que a gente tem tanta informação. Experimente. Se dê a oportunidade de experimentar uma situação onde talvez você vai sair um pouquinho da zona de conforto, mas a conexão vai ser tão grande que você vai dormir depois muito melhor. Vai fazer bem para sua alma, com certeza. Sim. E lá no site do SP é super fácil de cadastrar como voluntário, é só entrar lá que você já vai ter um direcionamento. Legal. Desculpa. Não, sem problema, sem problema. Acho que é uma informação importante para as pessoas saberem mesmo. E então, os nossos voluntários, eles saem para as ruas toda semana para distribuir essas refeições. Nesse inverno, a gente está saindo 2 vezes por semana, mas até o final do ano a gente vai estar tendo 3 saídas por semana. Para conseguir entregar tudo isso. Só nesse inverno, a gente já entregou 100 mil itens. Essa semana, a gente tá na reunião de segunda-feira, a gente viu lá 79 mil itens. Não, 97 mil itens entregues. No final dessa semana, a gente completa 100 mil itens entregues nas ruas. A gente escova de dente, pasta de dente, preservativo. Os itens básicos. Absorvente. Vai muita coisa que a gente entrega na rua. E com os nossos moletons que a gente está distribuindo nesse ano, vão dar 6 mil moletons novinhos que a gente manda fazer para a população em situação de rua. Que são lindíssimos, inclusive. Tem que arrumar um para vocês. Depois eu vou arrumar um. Eu não tô com nenhum aqui agora. Mas... Bom, então essa é uma das nossas iniciativas. Tem a nossa iniciativa também de Natal, que ela tem muito a ver com alimento. Então é um pouco dessa que eu contei de 52 mil refeições nas ruas. E aí a gente tem nossas iniciativas de assistência social, que é a gente pensar como ajudar a população em situação de rua em um maior longo prazo, né? Não resolver aquele problema imediato ali, que também é necessário, porque a gente tem pessoas que estão em situação de rua, que estão ali precisando de uma coisa imediata, e a gente não dá para aquela pessoa que vai fazer ela sair da rua, como algumas pessoas pensam. Ela não vai deixar de estar na rua. São outras coisas, são questões muito mais profundas que a gente precisa cuidar. Então a gente pega uma parcela da população em situação de rua que está numa condição um pouco mais organizada, que está já em um centro de acolhida, que já está com a documentação tirada, e a gente capacita essa população para que ela seja reinserida no mercado de trabalho. Então, a gente tem um curso de capacitação da população em situação de rua de 2 meses, em que eles são capacitados socioemocionalmente. Então, eles têm um acompanhamento de uma psicóloga, de uma assistente social, eles resolvem algumas questões deles ali. Depois disso, eles têm e vão tendo nesses 2 meses também um curso de culinária. Nesse curso de culinária, eles vão vendo o potencial que eles têm.
Porque muitas vezes não é nem o curso que essa pessoa está fazendo, mas é ela conseguir perceber qual é o potencial dela. E a culinária tem esse poder de você conseguir visualizar e receber o reconhecimento do que você faz rápido. Diferente do que se aquela pessoa tivesse, não sei, plantando uma árvore que demoraria 3 meses. O seu trabalho que só no final do mês você vai ver o resultado. No final do mês. Ou mesmo fazendo, sei lá, um item de roupa que você às vezes não vê o usuário ali, né? Você faz, não sei, você faz só um pedaço, você faz só um pedaço da roupa e isso daí vai pra vender e aquela pessoa que vai usar e ela que vai sentir o prazer daquilo. Não, as pessoas fazem a comida, elas comem e falam, poxa, o que eu fiz é bom e tem uma utilidade social. Então, a autoestima dessa pessoa começa a ser restaurada, né? E esse é uma parte muito importante do processo que a gente tem visto. Porque talvez aquela pessoa saia de lá, ela vai trabalhar no mercado de construção, uma série de possibilidades ela tem. Apesar de que nesse momento a gente está empregando bastante pessoas no mercado de gastronomia mesmo. Agora tem os dark kitchens, né? Isso. Muito, né? Então, a gente está com alguns restaurantes que estão sendo parceiros nossos, então a gente tem o Pop Vegan, que é um restaurante que está trabalhando com a gente já nisso. A gente está com... Agora vai começar o No do Amilcar, chefe Amilcar, que vai também empregar algumas pessoas em situação de rua. Que eu adoro, por sinal. É sensacional. Muito. E tem outros também, bem legais, restaurantes bem legais têm acolhido a gente. Eu não vou falar ainda porque eu não vou fazer propaganda de quem não tá ajudando. Lógico que não. Ajude e ganhe essa publicidade. Não, mas o que você enxerga? Você acha que tá havendo um movimento de fato ou ainda existe um preconceito muito grande, que nem eu vejo de ex-presidiários, né, ou situação de rua e etc. Como que você faz essa inserção deles falarem, cara, pode ser um bom, excelente, talvez até melhor, né? Porque ele fala, cara, isso aqui é minha oportunidade, é tipo, não tem, there is no plan B, né? Não tem plano B. Esse é meu plano A, o cara me treinou, é minha oportunidade na minha vida, então eu vou agarrar com todas as forças. Sim. E como que você tem visto isso também? A oportunidade pra pessoa ou pro restaurante? Pra pessoa. As empresas estão se abrindo de fato a mais esse tipo de iniciativa. Bom, eu acredito que sim, a gente está num movimento em que as empresas estão mais abertas a esse tipo de iniciativa, com o ESG, que acho que abre um pouco essas portas para isso, com a forma como a sociedade tem visto isso com bons olhos. A gente, como SP Invisível, a gente tem se dedicado bastante também para conseguir oferecer um bom serviço para essas pessoas que estão empregando a população em situação de rua. Por quê? Porque a gente quer que essa taxa de efetividade cresça, que essa pessoa se mantenha nesse emprego. Então, eu acho que a gente tem passado por alguns restaurantes que já falaram, poxa, eu já tentei isso uma vez e não deu certo. Poxa, eu já tentei, já dei uma oportunidade. Assim como deu certo para muitos outros funcionários dele que não estavam em situação de rua. Exato. Mas eu acho que a gente tem evitado... a gente tem feito um processo de deixar muito claro para o empresário qual é o risco que ele vai tomar. Porque o empresário não tem problema em correr risco. Né? O empresário tá para correr risco. Agora, qual que é o risco que eu vou tomar? Essa pessoa, tem chance mesmo dela ficar aqui? Eu vou só empregar, vocês vão contar como e a gente vai encerrar isso aqui. Então, o que a gente tem? A gente tem um processo, esse é um programa que está sendo desenvolvido junto com a FGV. Legal. Então, todo esse processo é uma tecnologia social que a gente quer disponibilizar no nosso site para que outros projetos possam desenvolver isso no Brasil, fora do Brasil, onde eles quiserem. Então, a gente tem um cuidado de falar assim, olha, contratante, né? Essa aqui é uma pessoa que a gente selecionou ela no centro de acolhida, ela passou por a gente por um processo de 2 meses, então a gente está acompanhando essa pessoa, a gente vê que ela tem que é uma das pessoas que tem o perfil para trabalhar na sua companhia, não é alguém que a gente é alguém que a gente já confia. Você faz todo o filtro. Todo o filtro, então a gente faz uma seleção que às vezes é muito melhor do que a pessoa que chega lá para ele ali. Fala, a gente vai passar por um processo que a gente vai, durante os próximos 4 meses, a gente vai acompanhar essa pessoa com você dentro da sua empresa. A gente vai ter uma reunião mensal com o seu RH, com o diretor, a pessoa que reporta diretamente para esse colaborador, o líder desse colaborador, né? E a gente vai acompanhar o desenvolvimento, porque a gente realmente a gente conta as pessoas que realmente estão empregadas, que passam por esse período de 4 meses e a gente quer que elas continuem. Se ela sair desse emprego, ela pode vir até a gente quer que elas fiquem empregadas. Lógico. Então, quando eu comentei da autoestima que essas pessoas ganham quando elas fazem um curso, eu vou dar um exemplo que é o seguinte.
A gente fez uma seleção na última turma que a gente teve, que nas 2 primeiras semanas de aula, 4 pessoas falaram assim, olha, eu não quero continuar o curso porque eu arrumei um emprego. Eu já arrumei um emprego e eu quero só que vocês me acompanhem nesse processo. Então, isso é uma alegria muito grande pra gente, porque nesses 4 meses, esse cara, ele só precisava desses 2 semanas, ele só precisava de um empurrãozinho. Uma transformação social muito rápida. Ele só precisava falar assim, ó, bom, então eu percebi que eu vou correr atrás daquele empreguinho lá, que eu tinha tido uma oportunidade uma vez, e vou começar. E aí a pessoa vai e vai, e a gente vai acompanhando. Então é muitas vezes um choque de motivação, assim, de dizer, pô, você consegue, sabe? Que legal. E ó, só pra trazer um dado que aqui ficou pra eu procurar, a aporofobia foi um conceito trazido pela Adela Cortina, e aporos quer dizer pobre sem recursos, né? E fobia vem desse medo. Isso, medo de pobreza. De pobreza, exato, essa versão. Então, essa mudança de olhar que você trouxe, querendo ou não, é o que você falou. É um exercício, porque requer coragem, a gente olhar para as nossas sombras, para os nossos preconceitos, porque isso é estrutural, tá na sociedade. E nada melhor do que como você trouxe. A gente dá a cara a tapa e a gente se expor e a gente se propor a ir a campo e conhecer essas realidades. Então, esse convite que você fez, eu também reforço aqui, porque todos os grandes projetos da minha vida e até a construção do meu propósito, porque eu acredito que é algo construído, não algo encontrado, me trouxe muito isso no trabalho voluntário, indo a campo, conhecendo essas pessoas e aí sim tendo real consciência, não só consciência, mas sentindo os privilégios que eu tive e querendo de alguma forma retribuir e diminuir essa desigualdade que você trouxe. Então, se não for por um motivo altruísta, porque nunca totalmente a gente consegue reconhecer a nossa natureza egoísta, eu sugiro então que seja por egoísmo, até porque você vê os grandes empresários, né? Muitos falam, nossa, agora eu tenho o meu instituto, eu tenho... Na verdade, muitos começam para pagar menos impostos, né? Então você tem um benefício tributário aí, fiscal, onde você vai ganhar mais dinheiro e você utiliza de um mecanismo ONGs, terceiro setor e etc. E falando, eu sou um cara extremamente altruísta. Você é altruísta com você só. Né? Então é para eu ter mais ainda e cada vez mais. E aí eu te faço até esse convite. Para onde que você tá indo? Você tá virando basicamente um ratinho de laboratório correndo na gaiolinha ali, fica correndo, fugindo de alguma coisa que você não sabe o que é e pegando alguma coisa que você não sabe o que é. Que no final, a hora que você analisa, é o seu ego puro, né? Alimentando ele o tempo inteiro. E aí você percebe que sua vida já acabou e, pô, o que eu fiz pro outro, né? O que eu fiz pra alguém além de mim? E isso é um pouco frustrante, assim, eu conversei com umas pessoas... uma pessoa mais velha recentemente, ela falou, pô, e agora? Tipo, eu não sei. Eu gostei muito disso que a Paula falou, que é isso, assim, propósito é o que você constrói, não o que você encontra. Porque se você encontra algum propósito, se você encontra um propósito que você não construiu, existe uma grande chance desse propósito não ser seu. Desse propósito ser de outra pessoa e você só falou assim, pô, isso aqui é mais fácil pra mim. Sim. E assim, eu diria que tudo bem, mas a sua autenticidade mora onde você constrói o seu propósito. Então, eu acho que é muito importante isso. As empresas constroem propósitos justamente para que você se sinta parte daquilo que você está fazendo. Agora, o propósito dessa empresa não necessariamente precisa ser o seu propósito. Só que pessoas que não buscam o seu, que não constroem o seu, elas acabam se satisfazendo com o que tem na frente delas. Isso em qualquer coisa. E aí, se aquilo é o suficiente, então tá bom. E às vezes você não chega no final da vida onde você gostaria de chegar, né? E isso é um pouco frustrante. E eu sou uma pessoa muito apaixonada por histórias, né? Não à toa que eu gosto de contá-las no Mídia Amor. E, como eu disse, né? Uma dessas histórias muito transformadoras que eu vivi, que me fez ter consciência dos meus privilégios, e eu tenho certeza que você tem um acervo de histórias para contar. E eu queria que você trouxesse um pouco, assim, até dessa tua maturidade emocional ao longo do projeto, quanto que isso demandou de você, porque você começou muito novo, com 20, 21 anos, né? E agora, 10 anos depois de projeto, com certeza você viveu uma vida muito mais do que esses 10 anos.
E eu queria que você trouxesse um pouco, assim, experiências que nesse tempo foram marcantes para você ter essa maturidade, esse desenvolvimento emocional mesmo. Eu acho que uma das maturidades que foi importante para mim, até seguindo nessa questão do propósito, assim, foi entender que o meu propósito, ele é algo além do propósito da SP Invisível. E eu acho que isso é uma coisa importante para qualquer empresário, assim. O seu propósito é além do propósito da sua empresa. Sua empresa é um CNPJ que tem um propósito e você é dono desse CNPJ. Mas talvez o CNPJ dessa empresa não seja o seu propósito. Porque eu acho que é muito pequeno você ter um propósito, e isso que eu tenho uma ONG, né? É muito pequeno você ter um propósito que caiba dentro de um CNPJ. Geralmente, o propósito de uma pessoa física, é algo maior do que aquele que tá ali daquela empresa. Porque a empresa, para ela se desenvolver, ela precisa ter limites maiores do que de uma pessoa. Agora, as pessoas são muito mais multi, né? A gente tem muito mais desejo do que o de segunda a sexta-feira. Então, eu criei a SP Invisível e eu entender que o meu propósito é além daquilo, é diferente daquilo, foi um exercício. É muito importante essa diferenciação. Essa daqui é a minha empresa, eu amo o que eu faço, eu trabalho com paixão, mas eu sou o André, e eu não sou a SP Invisível. Então, acho que esse foi um momento importante, assim, na minha história. O outro é de entender qual é o real valor das coisas, né? O que eu realmente dou valor, o que realmente é importante. Então, hoje, para mim, não faz sentido me desenvolver em qualquer aspecto se eu não tiver uma boa saúde mental. Eu prefiro não prosperar financeiramente, eu prefiro não falar num podcast, ganhar visibilidade social, eu prefiro não arrumar uma parceira para minha vida se eu não tiver estável mentalmente, se eu não tiver com esses meus pilares estáveis. E isso são práticas diárias, assim. Então, são realmente hábitos que fazem com que a gente tenha isso. Se você não tem os seus hábitos diários, assim, poxa, que te colocam no seu lugar, que te colocam no seu trilho, que fazem você estar organizado, né? O que é uma das coisas que eu aprendi com a SP Invisível é que a gente consegue ver uma diferença bem grande no desenvolvimento de uma pessoa em situação de rua até que ela seja reinserida na sociedade, baseada na organização dela. Então, a gente sabe que uma pessoa que está em situação de rua, que tá com uma barraca, que nessa barraca dela tem uma barraquinha com um tapetinho amarelo no fundo, que ela tá com a barraca em cima, que tem uma plantinha do lado, que você sabe tem o colchãozinho, tem o chinelo encostadinho no canto, tudo. Que ela tem uma probabilidade muito maior de sair da rua do que uma pessoa que não tá com uma barraca, por exemplo, organizada. Então, a organização, ela é algo na nossa vida que realmente faz com que a gente consiga ter um desenvolvimento pessoal melhor. Que a gente consiga ter uma saúde mental melhor. Então, a organização é algo que eu presto muita atenção no meu dia, assim. Porque eu vejo que é algo que, se eu não arrumo a minha cama porque vai entrar alguém no meu quarto. Hoje, tô sozinho em casa, ninguém vai em casa. Eu arrumei minha cama de manhã e eu vou chegar e ninguém vai ver a minha cama arrumada. Mas eu arrumo minha cama de manhã porque eu vou chegar lá e vai estar organizado. E eu acordei e eu organizei. E eu acordei e eu organizei minha roupa. Eu organizei. Então eu vou fazendo as coisas organizando. Assim, a minha cabeça não está desorganizada. Eu arrumo a minha cama e eu organizar a minha cabeça. Não é organizar a minha cama. O aspecto externo interfere no interior. Total. Se eu chego os dias que eu chego no meu quarto, tá uma bagunça, eu falo assim, ixi, acho que eu não tô bem. Eu olho de fora, eu olho pra dentro. Eu falo assim, putz, acho que não tá tudo bem. O que tá acontecendo? Então, alguns aprendizados emocionais, assim, que eu tive. Agora enfim, 1000 histórias, né? Mil histórias. Todo mundo acho que tem que ter essa experiência que nem você teve. De ir pra rua. De ir pra rua e falar, poxa, então ele também poderia ser eu. Não sei se você chegou a fazer essa pergunta, sim, mas é isso. Poderia ser eu. Claro. Até porque você conversando com as pessoas, você vê pessoas que tiveram uma grande virada de vida. Então, quem às vezes olha de fora e tem um preconceito ou até uma ignorância de não saber, né? Achar que aquela pessoa sempre foi assim. Não. Você olha histórias de pessoas que tinham muito e perderam tudo. Não, muito. Lógico pessoas que não é a maioria. Mas 6 línguas, existe também. Então, essa empatia é fundamental, né? Sim, total. E é uma perspectiva que as pessoas criam na rua,
Que eu falo assim, você vai chegar em uma pessoa em situação de rua e vai perguntar pra ela, você quer sair da rua? E ela vai falar, não. Isso vai acontecer se um dia você for pra rua. Mas eu tava até assistindo um vídeo na internet outro dia que o cara fazia a seguinte pesquisa, né? Ele falava assim, ó, ele chegou no escritório e falou, chegava pros colaboradores e falava, você quer água? Eles falavam, não. Aí chegou, você quer água? Não, você quer água. Aí ele pegou uma água na mão e falou assim, você quer água? Quero. Você quer água? Quero. A população de rua é a mesma coisa. Você quer sair da rua? Eu tenho um caminho pra você. Eu tenho uma oportunidade. Eu quero. Você quer sair da rua? Pra onde? Você não mostrou nada, não. Eu vou pra onde? Tipo assim... É melhor o conhecido ruim do que o desconhecido que eu não sei o que é exato. Isso pra todo mundo. Então a pessoa fala, não, eu não consigo... Uma pessoa... Se você não mostra uma oportunidade, você não vê o caminho que você pode seguir. Então essa pessoa olha e fala, tá, quer sair da rua? O que é sair da rua? Pra onde? Eu tô aqui a... Já tenho meus amigos aqui. Eu tenho meus amigos, tenho meu ambiente. Não... Qual é a oportunidade que você tem melhor do que a que eu tenho hoje? Mesmo que ela não seja a melhor, não é a que eu gostaria, não é a que eu planejei, não é onde eu quero construir minha cena, mas é o que eu tenho. Sim. Então, se eu falo pra essa pessoa, olha, eu tenho algo novo pra você, que é o que a gente faz com o curso da jornada, eu falo, olha, eu tenho algo novo pra você. Eu tenho um curso de capacitação. Até um detalhe importante, a gente não fala assim, eu tenho um emprego pra você. A gente não promete emprego. E até pra quem for ter contato com a população em situação de rua, você nunca promete nada. Exato. Você nunca promete nada, porque porque quando você promete, você tem que cumprir, às vezes você não vai conseguir cumprir. E às vezes, essa oportunidade na cabeça de quem não tem oportunidade é a única oportunidade. Então aquilo fica sendo pensado por muito tempo. Então a gente falou, o que a gente consegue garantir para essa pessoa? A gente consegue garantir um curso de capacitação. Então, ó, você vai ter isso. Algumas pessoas desse curso a gente fala, olha, a gente tem uma oportunidade de emprego para você. Você quer? Ah, quero. Então, não é o que a gente se comprometeu. Eu quero fazer esse convite, inclusive, uma reflexãozinha para você que está assistindo e ouvindo. Isso que o André trouxe é tão sério que parece brincadeira para você, que de repente nunca fez isso ou vê na televisão. Mas isso que ele trouxe de você fazer um trabalho na rua e você falar, amanhã eu te dou isso. Ele vai esperar as 24 horas de chegar amanhã. Se você falar, não, calma, eu vou resolver o seu problema aqui, talvez essa pessoa estava indo atrás do emprego, ela não vai mais atrás do emprego, porque você vai resolver o problema dela, porque é como o André falou, é a única solução que ela encontrou agora, a saída, uma luz no fim do túnel, e você trouxe para ela. Então não prometa nada do que você, de repente, não fala, amanhã eu vou te dar o dinheiro. Talvez esse cara vai parar de vender porque ele vai saber que ele vai receber 50, 100 reais seu amanhã. Então, cuidado com o que você promete e não cumpre, porque talvez para você pode parecer besteira, mas talvez para outra pessoa você esteja gerando um impacto muito, muito grande na vida dela. E por isso a importância também de mostrar novas perspectivas. Eu sei que você fez um trabalho muito legal, até entre vários trabalhos muito legais, levar várias pessoas em situação de rua pro show do Coldplay, né? Até quero que você compartilhe essa experiência, que você não sabia, né? Eu conheci o Chris Martin. Assim, mentira! Você zerou na vida, né? Mas, enfim. E por isso que eu também comecei o podcast elogiando você e a sua generosidade, porque eu sei que nessa situação de exposição que você tá, é difícil controlar o ego, porque muita gente vem e fala, André, que incrível que você faz, e você começa a ter... Pô, você apareceu no Fantástico e você começa a ter muita visibilidade na mídia. E eu sei que é difícil não se envaidecer com tudo isso, porque de fato você faz a diferença e você sente esse impacto. E por isso que eu gosto de lembrar disso, porque eu vejo que você tem os pés no chão. E eu sei que a espiritualidade, tuas crenças que eu compartilho também fazem toda a diferença nisso. E aí eu mostro a importância de levar as pessoas para esse tipo de experiência que muita gente criticou. Nossa, a pessoa não tem o que comer, vai levar no show do Coldplay, que nada a ver. Cara, olha a oportunidade que você tá dando para aquela pessoa, uma coisa que talvez ela nunca fosse ter vivido. Eu nunca fui no show do Coldplay. E ela viveu uma coisa assim, uma experiência tão nova. E olha a importância. O show dele é inacreditável. E você resgata o amor próprio dessa pessoa, né? Então, compartilha um pouquinho dessa experiência que foi tão incrível. Nossa, o resgate de autoestima que a gente conseguiu com o show do Coldplay com as pessoas foi algo assim surreal, porque é surreal para qualquer um que vai, né? E para quem ainda não tem uma condição financeira de estar naquela situação, é um resgate de autoestima muito grande, assim. A gente realmente conseguiu... A simples ida dessas pessoas até o show trouxe para elas uma ideia de, poxa, eu sou alguém grande que posso angariar e sonhar coisas maiores.
Então foi um marco muito importante para essas pessoas que participaram. A gente trouxe oportunidades para essas pessoas, não eram oportunidades que faziam sentido para elas continuarem, porque a SP Invisível ela oferece as oportunidades que a gente tem na mão. Tudo que eu falei aqui é o que a gente oferece. A gente tem muita dificuldade em produzir iniciativas específicas para uma pessoa. A gente prefere desenvolver programas porque a gente consegue escalar, mensurar, desenvolver e tudo mais. Então, foi algo realmente surreal para cada uma daquelas pessoas. Como você comentou, eu tive a oportunidade de conhecer o Chris Martin, a gente se aproximou bastante. Eu cheguei aí a 6 shows do Coldplay, porque depois a gente saía, ia conversar e tudo mais. Ele fazia parte de alguns amigos que ele fez aqui no Brasil. E a gente conversou um pouco sobre essa situação, né, da população em situação de rua e chegou... Eu tratava essa questão muito mais com a equipe dele do que diretamente com ele, da população em situação de rua tá indo no show. E ele veio falar comigo, pô, muito legal essa iniciativa, muito legal isso que tá acontecendo, tipo, realmente é muito importante, tô muito contente que a gente tá conseguindo proporcionar essa oportunidade para outras pessoas. Hoje, então, eu vejo que isso realmente causa impacto, sabe, da população em situação de rua, que fala assim, consigo ter acesso são uma série de questões, né, mas a população de rua chega e fala assim, pô, esses caras quando chegam e falam, eu posso ir no shopping. Antes ele não tinha por ser muito tolhido disso, por alguém falar e tal. Hoje eles falam que as condições que eles têm, que eles têm esse direito. E sobre a vaidade, assim, eu vou falar uma coisa assim que eu acho que eu nunca falei, que é o seguinte, eu tô aqui hoje porque eu já neguei muitos convites como esse. Eu já me senti várias vezes que eu não estava preparado. Eu já tive muitas oportunidades que eu não participei. Eu já tive um momento que eu falei assim, não tô pronto. Eu não tô pronto. Tipo, eu não... Vai subir a cabeça, Eu falo assim, não, eu prefiro ficar de boa, assim, sabe? E eu prefiro mesmo ficar de boa, sabe? Mata uma glória, né? Mata uma glória, tá louco. Eu prefiro falar assim, pô, acho que hoje não, entendeu? Tanto que se eu tô em um dia, se eu tô em um momento, principalmente momentos que eu falo assim, olha, eu acho que eu não tô preparado pra isso daqui, eu não vou, assim. E eu acho que essa é uma decisão que eu já vi, parando pra pensar agora, vou contar uma outra coisa. Eu levei uma outra artista comigo pra conhecer o Chris Martin no dia que eu fui, né? E ela é uma artista bem conhecida, e eu falei pra ela, olha, posso falar com o Chris pra você cantar com ele? No dia no show, ele vai topar. A gente tava conversando sobre mulheres que ele queria cantasse com ele e tal e tal. Se a gente conversar com ele, ele vai topar e tal. Já comentei de você pra ele. E ela falou pra mim assim, pô, eu acho que seria incrível assim, mas eu não tô nesse momento, eu não tô me sentindo nesse momento. Acho que não é o momento que eu tô agora, não é pra mim agora isso daí. E eu lembrei disso, assim, né? Que às vezes a gente tem que saber dizer não, mesmo para a maior oportunidade que seja. Porque se você não sente que você está preparado para aquilo, melhor você não ir, sabe? A oportunidade dela era de cantar com o Chris Martin, sair em todo mundo ia saber disso. E às vezes você acaba até se violentando por conta disso, né? E forçando um desenvolvimento e um crescimento que você ainda não está preparado. Você não tem estrutura para aguentar o que vem pela frente, aí depois, mais para frente, você se desestabiliza e não sabe por quê. Então, esse preparo é muito importante. Né? Sim, e a gente vê isso muito vamos pegar exemplos aqui de mercado. Acho que o mercado da música, ele consegue dar uma ideia bem legal pra gente de artistas que não criam uma estrutura para conseguir se desenvolver. Então, porque você vê aqueles voos de galinha, assim, né? Que são artistas que faz aquele hit e desce. Por quê? Porque não foi um crescimento orgânico, sustentável que foi vindo e essa pessoa conseguiu se desenvolver. Porque realmente, quando você começa a ganhar muita visibilidade, vem muita responsabilidade. Vem uma agenda surreal, assim, vem muita coisa. Porque a sociedade precisa disso, de pessoas que estejam nesse papel. E as pessoas que estão com essa oportunidade precisam segurar essa oportunidade. Precisam ter um preparo. Então, é muito importante. E acho que assim, esperar e dizer não em momentos que você não está preparado, eu me sinto tranquilo em fazer isso. Eu sugiro para todo mundo, fique tranquilo, assim. Se você é essa pessoa que estão te reconhecendo agora, se você conseguir criar uma estabilidade em cima disso, você vai ser reconhecido depois.
a oportunidade vai estar disponível. A gente teve vou contar de um risco assim que eu tomei em relação a isso. A gente teve uma oportunidade, vocês conhecem a Future Brand, é uma das maiores agências do Brasil hoje, né, em rebranding. E o Felipe, um dos diretores da Future Brand, chegou pra mim há uns 3 meses atrás e falou: André, cara, a gente tá querendo fazer o rebranding da SP Invisível, a gente tá querendo pensar em uma marca nova e tal. Você quer isso? E eu tomei uma decisão arriscada. Eu falei assim: Felipe, agora não tá no melhor momento pra gente fazer isso. A gente não, a SP Invisível não tá nesse momento, assim. É uma baita oportunidade. É um projeto que acho que toda marca hoje no Brasil, gostaria de ter um rebranding da Future Brand. Lógico. Eu falei: vamos esperar um pouco? Ele falou: vamos. Mas foi um risco. Poderia chegar lá na frente e ele falar: pô, André, agora não dá. Cara, agora não dá. A gente tá cheio de cliente aqui, o negócio tá maluco. Eu falei assim: eu prefiro perder essa oportunidade do que ir num momento em que a SP Invisível não tá preparada pra isso. Então a gente esperou, passou 1 ano, 2 anos, 1 ano e meio, liguei pra ele e falei: ó, vamos refazer a marca da SP Invisível? A gente tá preparado, a gente tá pronto pra isso. Ele falou: não, então vamos. A oportunidade tá aqui ainda. E, putz, a gente fez um rebranding incrível aí. Depois, quem for de marca vai dar uma olhada, porque a gente até repensou. Quem não eu não sou e já sou apaixonada. Sim. É muito legal. A gente pegou a letra da população em situação. Um dos nossos desafios é dar voz para a população em situação de rua. Então, como fazer isso, né? Em todos os aspectos, em tudo que a gente faz. E aí, a gente pegou foi num centro de acolhida, num albergue. E nesse albergue a gente chamou várias pessoas da situação de rua, pediu para elas escreverem várias frases. A gente pegou essas letras que elas escreveram e criou uma fonte. Que legal. Tipo, o A da Adriana, o B do Bruno, o C da Carla. Legal. E foi criando esse alfabeto. E nesse alfabeto, conforme a gente vai escrevendo nas nossas artes, a gente vai colocando uma letra dessa pessoa. O nosso moletom tem várias letras de pessoas em situação de rua. O manifesto da SP Invisível são histórias da população em situação de rua que foram pegos trechos dessas histórias e juntou essas histórias e formou um manifesto, sabe? Então Sim. É a própria população em situação de rua falando. E esse projeto que eu estava comentando da tipografia, da letra, quem fez foi o Fábio Hag, que é um dos maiores tipógrafos do Brasil hoje. Ele que fez grandes marcas. Pega a nova marca, a nova tipografia do Ipiranga, Magalu, da Globo, todas da Globo são dele, G1, enfim. Enfim, o cara é muito bom nisso. E o cara topou fazer isso pra gente, assim, de graça, porque ele viu o propósito no projeto. Então, foi muito legal isso que a gente desenvolveu aí. Acho que o que eu posso dizer é que a gente tem encontrado muitas pessoas que têm o mesmo propósito que a gente, que acreditam que a gente acredita. E essas pessoas têm dado muita oportunidade pra gente. Então a Future Brand deu essa oportunidade pra gente, que eles falaram: poxa, a Future Brand e as pessoas que trabalham na Future Brand, a gente acredita nisso, a gente quer ajudar, a gente acredita na SP Invisível. É um negócio que a gente consome e a gente quer consumir melhor, então a gente quer fazer parte. Então a gente tem visto muitos parceiros assim, querendo propagar essa causa, vocês também dando esse espaço para eu vir contar aqui um pouco sobre SP. Então isso é muito legal, assim, acho que em qualquer negócio, qualquer coisa que você for fazer, é muito importante você encontrar esses pares, sabe? Sim. Que vão fazer você se desenvolver, vocês vão se desenvolver juntos, então é muito legal. E qual a visão da SP Invisível? Para onde vocês querem ir? Porque eu sei que vocês hoje já têm um poder muito forte de influência também sobre o poder público. E o que você imagina? Eu sei que num mundo tão instável é difícil a gente fazer planos a muito longo prazo. Mas hoje, assim, qual é o seu maior desejo? Olha, eu vejo o Estado como o maior potencializador de transformação social. Vai ser muito difícil uma instituição, uma ONG, conseguir causar um impacto maior que o Estado. Eu diria que até é impossível. Então, eu vejo a SP Invisível hoje muito num papel de inspirar novas iniciativas para que o Estado possa potencializar essas iniciativas. Legal. Então, quando a gente cria uma jornada de emancipação e a gente cria disso uma metodologia, a gente desenvolve isso, comprova, tem os indicadores, traz a FGV para construir um projeto junto com a gente. A gente tá... Sério? Que incrível. A gente tá sonhando isso, assim. A gente tá sonhando que esse projeto ele possa ser escalado, que ele possa ser levado para muito mais pessoas em situação de rua. Então, isso é uma coisa que a gente sonha. A gente sonha em desenvolver iniciativas para a população em situação de rua que possam trazer uma melhor condição para elas. Porque hoje não existe uma solução para a população em situação de rua. Não existe. Você fala assim, tem uma solução? Não, não tem.
são várias soluções que vão solucionar esse problema. Então, trazer essas inspirações, trazer essas ideias, trazer esses projetos para a gente conseguir desenvolver eles é algo muito legal. E uma coisa que a gente que vai lançar em breve, a gente está desenvolvendo um hub de dados. A gente está pegando todos os dados demográficos, de etários, de sexo, da população em situação de rua do Brasil e desenvolvendo um dashboard para que a população possa olhar para isso e entender a população em situação de rua. Então a gente está desenvolvendo esse dashboard que a gente vai compilar todos esses dados, cruzar todos esses dados e qualquer um no nosso site vai poder entrar lá e falar assim, pô, então essa aqui então tem uma concentração de população de rua aqui, pô, então a população de rua a maioria é masculina, existem tantas pessoas que são de rua em São Paulo, tantas em Minas Gerais, tantas no Rio de Janeiro. Então a gente está constituindo esse hub de dados para a gente conseguir desenvolver mais informação sobre isso e para a gente conseguir justificar nossas iniciativas. Para não vir uma coisa assim, o André teve a ideia de fazer isso. Não. O André olhou os dados e a partir desses dados que a gente analisou, a gente entendeu que uma iniciativa de tal seria muito importante. Então a gente quer construir essa base de dados sobre a população em situação de rua. Que tem pouco, né, hoje em dia. Que tem pouco estruturado. Hoje a gente tem os dados disponíveis, mas a gente tem poucos desses dados compilados e cruzados. Sim. E em cima dessa primeira camada, a gente quer colocar outros dados que possam fazer a gente pensar coisas para melhorar essa causa. Então, por exemplo, trazer aqui uma forma de utilidade desses dados. Se a gente tem o dado da população em situação de rua e a gente coloca em cima desse dado onde estão espalhados os bebedouros públicos por São Paulo, a gente consegue entender se esses bebedouros públicos estão conseguindo atender a população em situação de rua. Então, será que uma iniciativa não é a gente colocar bebedouros nesses locais onde a população em situação de rua está concentrada para que eles não passem sede? Ou quais são as regiões de São Paulo que eu posso entregar? Você é um usuário comum da SP Invisível, fala, pô, eu quero entregar refeições. Onde é que tem concentração de população em situação de rua? No bairro tal, nessa região, a gente tem tantas pessoas. Tá, então eu vou separar aqui, fazer 50 refeições que eu vou conseguir atender essas 50 pessoas que estão localizadas ali. Pô, então 13% da população em situação de rua é mulher? 13% é mulher. Então eu vou pegar e vou separar, vou comprar 50 absorventes e não 250 como eu estava pensando em comprar, entendeu? Então, esses dados ajudam a gente a justificar tudo que a gente está fazendo e que outras ONGs podem fazer. Sim, claro. Né? Então, é um pouco disso. Não, já anotei aqui, eu falei, cara, olha só, a gente trabalha muito sono na Alcor, né? E eu falei, pô, eu já fiz muitas máscaras para dormir. E a pessoa, se você dá uma máscara para a pessoa para dormir melhor, por conta da iluminação, você vai fazer a pessoa ficar muito melhor, a parte cognitiva dela muito menor, inclusive num processo de inserção, você às vezes pode ajudar. Então, é coisa que você conversa, e se você não tem um bate-papo desse, você não tem nem esse tipo de pensamento insight. Ou tapa ouvido, que é uma besteira, mas você fala, cara, o ruído atrapalha muito a pessoa, e o cara tá na rua. Sim. E ele não tá dormindo. Então, assim, o quanto que tá destruindo isso o dia seguinte dela? Também. Então e obrigado, porque isso faz a gente refletir um pouco mais que no dia a dia você não reflete. Porque você não tá olhando para isso. E é aquela coisa, você tá olhando, você empreendedor fica olhando porque é muita dor ser empreendedor no Brasil, é muita naba que você tem que resolver, né? E é de tudo, né? Desde de dificuldade do mercado, como também questões dificuldades econômicas do país em si, né? Com as tributações e não sei o quê, e é sempre tirando muito de você e dificultando você fazer um trabalho que às vezes você fica... Coisas que às vezes podem parecer muito complexas, elas podem ser muito mais simples, né? Sim. E nada como monitorar e mensurar. Por isso esse trabalho é importante, porque não fica também só no achismo. Exato. E você consegue saber o tamanho do teu impacto, né? E, nossa, eu por mim ficaria horas aqui conversando, a gente já tá caminhando para o fim. E eu queria muito que você também deixasse um recado final para quem está nos escutando. Primeiro, como eles podem acessar você, as redes do SP Invisível, para ajudar mais, continuar ajudando. E alguma reflexão que você gostaria de deixar como parte também do seu legado. Legal. Bom, eu queria muito agradecer a oportunidade. Queria dizer para cada um que quer se envolver mais com a causa que a SP Invisível ela é um canal para você que quer fazer parte dessa causa, para você que acredita na causa da população em situação de rua. A gente está ali realmente para servir quem gosta dessa causa. A gente ali é só mais uma oportunidade para quem está querendo causar impacto social. Eu quero dizer que ser alguém que transforma a sociedade, um transformador social,
é algo que qualquer um pode ser no seu dia a dia. E a gente tem que olhar através dessa lente em tudo que a gente faz para a gente conseguir construir um futuro melhor, que a gente acredita. E eu vejo muito as causas sociais, as ONGs, como uma porta de entrada para a gente mudar nosso olhar sobre a realidade. Então, quando a gente começa a viver, entrar em contato, olhar às vezes para alguns dados, a gente começa a ver que a nossa realidade não é a realidade do Brasil. Né? E que a nossa realidade, ela com, às vezes, um pouco de oportunidade que a gente dá para alguém, isso já causa uma baita transformação social. Então, seja um transformador social além de ir para uma ONG ser voluntário. Seja um transformador social no seu dia a dia. Pensa no que você pode fazer onde você está para impactar positivamente a vida de alguém. Porque assim a gente vai conseguir construir um futuro mais próspero e mais humano, né? Legal. E as redes? Redes, spinvisível.org é o nosso site. No Instagram é spinvisível. Meu Instagram pessoal é andré.soler. Lá você pode acompanhar minha jornada e acompanhar tudo que a gente está fazendo pela SP Invisível. Legal. E não deixe de seguir, né? Tanto o SP Invisível quanto também o canal da Alcor nas plataformas de podcast que você prefere. E também no YouTube. Coloca lá no sininho que toda terça-feira a gente sobe um episódio. E aí eu acho que a gente vai subir talvez mais dias da semana, se eu não me engano. A gente tá gravando muita coisa, preparando muita coisa. Exato. Inclusive, compartilhe também esse episódio que você tá assistindo com alguém. Porque, assim, eu não posso falar isso por causa dos outros convidados, mas eu confesso que foi um dos meus episódios favoritos. Acho que a gente teve coragem de tocar em temas doloridos e que são polêmicos, mas que precisam ser falados. Porque se a gente não falar, a coisa continua igual, não, né? E parece besteira, né? Mas assim, eu, por exemplo, uma coisa que me incomoda muito é só uma reflexão aqui, né? Lixo assim na rua, né? Então, às vezes eu tô passando, pego o lixo e jogo na lata do lixo. Minha filha já faz isso. Isso já é uma transformação social. Então, assim, às vezes a gente acha que para transformar socialmente, é o que você falou, precisa de uma grande... Cara, se você tá já gerando impacto pro seu pai, pra sua mãe, pro seu filho, pro seu ambiente de trabalho, já é um impacto que isso vai ser replicado. A gente às vezes acha que não. A famosa bituquinha do cigarro, é só uma. Mas só que você faz isso, o João faz aquilo, o Antônio, e no final entope o bueiro e você vai reclamar com a prefeitura que entupiu o bueiro, mas tem mais de 2 milhões de bituques. Então, comece por simples ações pequenas. É um ato de bom dia, um sorriso, qualquer coisa. Isso já traz uma mudança muito grande na vida das pessoas, né? Com certeza. A gente só consegue... Acho que a melhor forma de cuidar do outro é primeiro se cuidando. Depois a gente cuidando da nosso primeiro grau de relacionamentos, que é a nossa família. E depois a gente cuidando de pessoas que a gente trabalha. E a gente cuidando de pessoas que a gente nem conhece. Então, o cuidado é algo que tem que existir em todas as nossas esferas, assim. E o autocuidado é o primeiro para que a gente consiga realmente cuidar de outras pessoas melhor. O princípio da máscara de primeiros socorros de oxigênio, né? Exato. Você primeiro tem que colocar em você para ajudar os outros. Ou o próprio Gandhi, né? Seja a mudança que você quer no mundo. Né? Exatamente. Comece com você. E não esqueça de cuidar de você, afinal esse podcast fala sobre isso. E até o próximo episódio.